que acontecia entre os meninos e as meninas é que antes as escolas eram separadas. Havia o sexo feminino e o sexo masculino. Como ainda há na Baixa de Coimbra lá uma escola a dizer isso. E não eram todas as crianças, eram só as mais ricas. As outras tinham que ficar a trabalhar nos campos e no trabalho como se fossem adultos, eram crianças. E o nosso professor do quarto ano, o ano passado, ele contava-nos muitas histórias sobre o 25 de Abril. E uma das que ele nos contou foi que ele e os amigos iam muitas vezes jogar futebol. E às vezes destruíam algumas coisas. E às vezes também falavam mal do governo. E uma vez eles viram que a Pide ia passar e a mãe de um dos amigos dele trabalhava nas limpezas de um cemitério e ela encontrou uma capela vazia e pô-los lá e ficou montes de tempo a vigiar quando a Capite se ia embora e quando ela se foi embora ela avisou-os e eles saíram. E também o nosso professor, a avó dele, trabalhava numa mercearia e iam lá muitas vezes a Pide tentar ouvir atrás das portas o que é que estavam a dizer dentro da mercearia. Em relação ao 25 de Abril, isto tudo está-se aqui a passar hoje, nada era possível se os soldados não tivessem tido essa coragem. Eu acho que devíamos dar um agradecimento especial a eles terem tido a coragem de se voltar contra o governo, na mesma com a PIDE, ter tentado enfrentar e para conseguirmos hoje ter a liberdade e a liberdade de expressão e de opinião. No 25 de Abril, antes da Revolução, também as mulheres não tinham, as pessoas não tinham o direito de voto, ou seja, era sempre a mesma pessoa a governar. E os homens, os rapazes, tinham sempre mais prioridade do que as mulheres, porque as mulheres eram donas de casa, algumas não podiam ir à escola, não tinham o direito de voto e depois da democracia em Portugal já há, mas noutros países ainda continua a haver isso. O pai do nosso professor antigo, eu tinha um amigo que era estrangeiro, então eu tinha livros e revistas de como eram os outros países e isso na altura era contrabando. Pois era, não podiam ter nada do que era de fora, não é? E nesta revolução também só foi possível conseguir porque vários militares revoltaram-se, porque havia, acho que eram 3 homens que ligavam para os militares, que era para combinar quando é que iam fazer. E eu, a Lara, as minhas colegas, fomos todas ver um musical da Carolina Deslandes e da Bárbara Tinoco, que se chama A Madrugada que eu Esperava, e nós ficámos a conhecer muito mais sobre o 25 de Abril, falava muito que as mulheres também tinham os mesmos direitos, e eu gostei muito. A minha avó sempre foi a mais nova de 6 irmãos, então viviam todos na mesma aldeia, ela tinha lá uma escola e ela era a única rapariga, então todos os irmãos dela estavam na secção masculina e ela estava na feminina. E uma vez ela ficou doente e os pais dela trabalhavam fora, os meus bisavós trabalhavam fora da aldeia, trabalhavam em Lisboa e ela ficava lá sozinha com os irmãos mais velhos. Uma vez ela precisou de ajuda e foi ter no intervalo com os irmãos e os que foram ter com ela foram presos porque já eram maiores de idade. Quando o Salazar subiu ao poder, ele deu um novo Estado, que era o Estado Novo, e a partir daí só Salazar é que comandava
e só havia o único freguesia em que podiam votar era a União Nacional. E nós agora temos liberdade e eu queria dizer que nós também tivemos uma visita de estudo o ano passado, que fomos aos tanques, contaram-nos a história, mostraram-nos o que é que utilizaram e nós ficámos a saber muito mais sobre o 25 de Abril. Vila Morena.